desses assuntos que vocês adoram, que são as fofocas de Zeus e Pediana. Eu vou falar de muitas coisas aqui, né? Talvez muitas pessoas não vão entender. Não sei nem se entende bem, mas tudo bem. Não é redundância. Bom, vou baixar isso aqui. Aí. Olá, meus caros. Vamos falando sobre esse assunto aí, que tá lá no Facebook do Davi Miranda Neto. É um camarada aí no YouTube. Que anda profetizando pragas contra o Davi Miranda Neto. Muitos poderiam até dizer que seria uma pastora Nadi masculina. Mas tem umas ressalvas. Lembrando que não tem nada contra a pastora Nadi, porque muitos apelidam ela de muitas coisas por aí, eu vou falar nesse sentido. Olha, a bola da vez agora é a profecia que vai morrer. Olha só, as pessoas, como elas são empáticas, amorosas, como elas amam umas às outras, que vai morrer a filha do Davi Miranda Neto, porque ele está acabando com a IPDA, ele é um rebelde, e a filha dele vai pagar o pato. Será que Davi Miranda Neto cometeu um adultério? Porque o único registro bíblico que eu vejo que o filho pagou pelo pecado do pai foi no caso do rei Davi, que cometeu um adultério, enganou o seu melhor amigo, matou ele indiretamente, e o filho que ele teve com Batseba, o primeiro, morreu. Só que o segundo não morreu. Os demais não morreram. E um deles era o santo cultuado por todos vocês, Salomão. Salomão é filho de Batseba, aquela que Davi roubou de Urias. E Salomão não morreu. Morreu o primeiro filho lá. Então, será, com base bíblica, a gente tem que dizer isso. Então, Davi Miranda Neto está traindo a esposa dele? Eu não acredito. Assim sendo, essas profecias não são bíblicas. Lembrando, eu comecei meu canal sem profecia e vou até o fim sem profecia. Na realidade, até tem profecia. A profecia da pregação, que a palavra profecia quer dizer nada mais, nada menos do que falar, pregar. Só que eu nunca disse o que eu digo, que foi Deus que me revelou. Eu até tive, certa feita, uma revelação em sonho, que estava Lorival me perseguindo, estava a família Miranda me perseguindo, depois veio. Até eu contei no canal, mas isso foi num sonho. E se cumpriu. Naquela época, ou naquele momento, eles não entendiam o que eu estava a fazer aqui no YouTube, porque eu estava apenas a comentar a doutrina, sendo eu um ex-IPDA, um ex-obreiro de IPDA. E esse que está a profetizar contra o Davi Miranda Neto também é um ex-obreiro, dirigente de IPDA. A Maluquete, inclusive, usa muitos vídeos dele. Já pediram aqui no meu canal para me fazer reação a esses vídeos desse sujeito. Um tal de JC, o nome dele também é JC, igual aquele outro lá. Esse camarada chegou a tão perturbar o Davi Miranda Neto que ele fez um vídeo reagindo à fala dele. De mim ele nunca fez, me ameaçou de processo. Eu também não quero, mas é só para você ver. E é claro, isso não tem nada de evangelho. Porque se o Neto tivesse em adultério, tivesse um pecado terrível, até eu concordaria. Mas no momento, a única coisa que vazaram dele foi de uso e costume, que na época eu também falei, não contra ele usar bermuda, e sim a hipocrisia, que eles podiam e os membros não podiam, e quando eles eram vistos, eles diziam que era montagem, que era mentira, que não era verdade, ficava elas por elas e não dava nada para eles. Foi isso que eu comentei lá e deu tudo. Isso não é pecado, é uso e costume. No entanto, todavia, eu faço uma outra reflexão. Só existe esse tal camarada aí da profecia, e tantos outros que aparecem no YouTube têm aparecido cada dia mais. Pelo fato de eu ter vídeos da IPDA, o YouTube me manda vídeos da IPDA, de quem esteja falando. Canais que eu nem conheço, nem sei quem seja.
Todo santo dia, no mínimo 2, 3 vídeos eu recebo no feeds que o YouTube manda, ou seja, lá quando eu entro no YouTube, mostra no início, de alguém falando da IPDA. Eu, particularmente, não sou contra isso, desde que seja verdade, não seja macumba gospel, não seja profecia da carne, revelação da carne. E por outro lado também analiso que na época eu fui o mais perseguido. E eu pergunto, o que adiantou para a turma da IPDA, os diretores? Hoje todo mundo fala de vocês. Todos. Falam coisas piores do que eu falei com base em provas, em comentários apenas, e muitas das vezes até defendendo a IPDA ou elogiando. Tem canais aí, por exemplo, que todos os vídeos do canal dele é da IPDA. Eu, nesse sentido, fico pensando, foi perseguição na época contra a minha pessoa. 2, penso que até permissão de Deus para calar a gente que dizia que eu era o perseguidor. E geralmente quem me apelidou de perseguidor era aquele que não entendia o que eu estava pregando e principalmente que descobriu que eu não era de sã doutrina, porque se eu fosse de sã doutrina eu ia ser o bem-aventurado. Bem-aventurado. Na realidade eu fui de sã doutrina louca de PDA, fanático pelo Davi Miranda, mas hoje eu não sou mais pelo fato de ter estudado a Bíblia completa. E esse camarada que eu ia dizer, está a falar groselhas para Davi Miranda Neto e tantos outros, ele é um filho do Davi Miranda, por isso está escrito aí, novo filho do Davi Miranda. É um filho na fé que o Davi Miranda fez, com aqueles extremismos dele, que quem não concordasse com ele era amaldiçoado. Assim todos estes da sã doutrina praticam essa bruxaria, essa magia, que quem discorda do que eles acham que é o correto, eles amaldiçoam e jogam palavrões santos deles, como eu recebi durante esses 4 anos a beça. Eu tive que bloquear mais de 2.000 e tantas pessoas, e inclusive fui fazer a burrada de recentemente, não faz tantos meses, eu desbloquear todas as pessoas, continuaram, não se arrependeram, continuaram a falar as mesmas palhaçadas, e eu fui ver, agora já temos mais de 1.000 novamente. Porque não é um comentário assim, ô Bruno G discorda de ti, por A por mais B, um respaldo bíblico, não, é só ataque, seu mundano, seu carnudo, e começa a apelar para os ataques mais absurdos às pessoas, é só ataque a demônio, e é só bruxaria, é só pensamento ruim. Umas pessoas que acham que a vida é assim, a base do grito, da macumbaria gospel, se resolve as coisas, não é. Primeiro que a guerra que a gente tem não é contra carne nem sangue, é no plano espiritual. Segundo, para você jogar uma palavra de maldição para outras pessoas, que isso realmente existe, biblicamente falando, você tem que estar na razão e tem que estar sofrendo muita injustiça, ao ponto de dizer, Senhor, faça a justiça que eu não aguento mais. Assim acontece. Agora você, fora da razão, num pecado, enganando, sendo um hipócrita, querendo ganhar dinheiro aí, visualização com essas coisas. Aliás, a IPDA dizia que eu ganhava dinheiro, né, falando que eu falava. E esses aí com essas profetadas? Ganho muito mais do que eu, que eles achavam que eu ganhava. Ganho. Vou analisar. E, nesse sentido, eu até fico feliz, entre aspas, porque toda aquela safadeza que fizeram contra mim no passado, que me deixou estressado, incomodado, tá aí, ó. Eles só falam para os outros, para a gente, né? Aliás, é o contrário. Eles não falam dos outros. Agora estão falando, mas no passado não falavam dos outros, era só de mim. E Deus pelejou nesse sentido. O que houve é que um sujeito aí, um novo, um filho do Davi Miranda na fé, está dando profecias no YouTube. Cresceu o canal, já tem mais de 30 mil. Porque é só dar profecia nesse YouTube que você ganha inscrito. Você fica famoso da noite pro dia. E está jogando uma praga que o Davi Miranda Neto vai perder a filha dele. É isso. E o Davi Miranda Neto já fez a manifestação dele lá no Facebook. E eu, como prego contra essas revelações de Araques, profecias de Araques, estou aqui a fazer um vídeo. Porque uma coisa é supostamente o Davi Miranda Neto está errado.
Uma outra é atacar a família, que não tem nada a ver, atacar a honra da pessoa, que não tem nada a ver, atacar a imagem da pessoa, como na época muitos vinham me atacar de tudo quanto é forma, e eu fui até burro de ter excluído os comentários. Eu poderia ter ajuntado, como estou ajuntando recentemente, para processar todos aqueles, porque os ataques eram os mais terríveis possíveis. Não era um ataque, não era uma refutação, como eu estava dizendo, Bruno, discordo de você, porque a Bíblia fala isso, fala aquilo. Não. Enfim, não cabe aqui falar. Inclusive tem um pregador, Bruno G, que eu digo, crentes da sã doutrina falando palavrão, eles mandaram eu até tomar naquele lugar. Crente da sã doutrina me mandou eu tomar naquele lugar. Sério, porque foi num vídeo da IPDA e o camarada mandou. São esses da sã doutrina, que mandam palavrão literalmente. Pois é, teve um sonho. Agora, vamos ver se se cumpre. No entanto, todavia, muitas das vezes os sonhos também não querem dizer nada. Tipo, geralmente meus sonhos que eu tenho, eu não estou pensando nada sobre, eu não estou buscando nada, e acontece. Agora, quando a pessoa começa a sonhar demais, às vezes não quer dizer absolutamente nada. E sobre matar a menina que vai morrer, o Davi Miranda Neto não é diretor da IPDA. Por que o Davi Miranda Filho não morreu, se é comprovado que ele tem filhos fora de casamento? Por que a Léa não morreu, que foi comprovado que ela andou adulterando com Paulo Elias? Então essa doutrina da IPDA, desses fanáticos profeteiros, não bate. Você vê que eles só têm aquela neura com aqueles que não pregam os usos e costumes deles. Mas adulterar, mentir, enganar, está liberado. Isso são os filhos do Davi Miranda na fé. Enquanto que não revelar o pecado do Davi Miranda, a filha fora do casamento que ele teve, vai continuar esses loucos aí na internet. Isso também é culpa da família, porque eu, se fosse membro da família, já diria, olha, sinto muito, era um homem de Deus, me fala e pecou e teve uma filha fora do casamento. Já diria. Para mostrar claramente que sã doutrina, bíblica ou não garante salvação. Para dizer que até oração e jejum, quem ora muito, que jejua muito, não garante salvação. Porque eu estava lembrando até hoje, estava pensando hoje, teve uma pessoa que, e era só membro da IPDA, mas era um membro de oração. Depois se descobriu que esse membro de oração estava cantando uma outra membro, e era casado. Teve um outro, que era membro, queria ser obreiro, e falava em língua estranha, só orava, e só pregava, era um santo na congregação da IPDA, aqui na minha cidade aqui. Um irmãozinho ajudou ele lá, porque não tinha nem moradia, foi ele pegar a mulher do irmãozinho. E fez um filho na mulher do irmãozinho. Adulterou. E o irmãozinho ainda assumiu o filho dele. E ele foi-se embora. Então oração garante alguma coisa? Não garante nada. Por isso que Jesus disse, vigiai. Em primeiro lugar é vigiar. Olhai, vigiai e orai. Ou, em outras palavras, vigiai antes de orar. Não sou contra oração. Gosto de orar. Mas tenho percebido que não é só oração muitas das vezes. É a ação das pessoas. É evitar, é fugir da aparência do mal ou fugir de muitas situações estranhas que possam trazer terríveis consequências. Sim, muito sonho vai dar de sentido também. Sim, o Salomão fala. Às vezes ele estava se referindo aos sonhos da pessoa no sentido dela ter um objetivo, ela querer, podemos dizer assim, realizar alguma coisa. Tipo, eu digo assim, eu tenho um sonho. Não é que eu tive um sonho, que eu estava dormindo e tive um sonho. Eu tenho um objetivo. Por exemplo, um objetivo de morar em outro país. É meu sonho, você diz, né? Então esse pensamento, esse desejo, às vezes é falado como sonho. E o Salomão está falando nesse sentido também. Sim, então, e aí, mas não é só esse camarada também, tá falando aí, professor, já vi outros. Tivemos na época da própria pastora Nadir, o bispo Nadir, que dizia que o Lorival não ia sair da cadeira de roda, né? Ainda está na cadeira de roda. Sendo verdade ou não, está ali. A profecia é que o Davi Neto ia perder a filha dele.
Por isso que às vezes nem é bom mostrar filho, filha na internet. Não é bom mostrar nada, porque tem louco para tudo, tem invejoso para tudo, tem cargas negativas de todo tipo, em todo sentido. Sim, filho, tá cheio de nome aí. Eu nem citei nome dele, eu sei também, eu sei desse. Tá cheio aí de profecia, é tudo profeta. Tá? Profeta do YouTube. E outra, tem coisa que eles não entendem, que muitas das coisas que o próprio Davi, filho, aliás, Davi Neto, está tentando mudar, tem a ver com os usos e costumes da IPDA, não com a doutrina bíblica. Agora, um camarada que faz filho fora de casamento, que vaza áudio, e é pastor, né? A não citar nomes, mesmo pregando a sã doutrina, ele não está vivendo a sã doutrina bíblica, porque ele adulterou, porque tem filho fora de casamento, ele não é exemplo para ninguém. Todo o respeito à pessoa, que eu sempre cito aqui, Davi Filho. Vocês acreditam que teve um maluco que disse, não foi o Davi Filho que a Raquel foi lá entregar no ratinho, foi a Eliana ou o Daniel. Ele chega até a inverter, para defender o filho, para dizer que o filho é santo. Está num processo, está na notícia, o camarada quer dizer o contrário. Está no processo, está no conjunto. A gente tola, né? Porque eles não aceitam que o Davi Filho pecou. Inclusive, quando eu coloquei aquele áudio, eu tive que repostar mais tarde. Irá repostar, porque veio uns ataques danados. Um áudio antigo aí, que vazou, nem estava no YouTube naquela época, só vi o YouTube, 2016. O Davi Filho lá com aquela menina, e eu repostei aqui no meu canal, vieram um monte dos fanáticos do Davi Filho me atacar, dizendo que era para tirar o vídeo, que eu estava caluniando e judiando, que ele era santo, que ele não fez nada daquilo. Não fez nada daquilo. Como é que ele tem 4 filhos? Só 2 é da Raquel, da primeira esposa. Aquela que ele gravou o LP dela cantando. Os outros 2 são de quê? Ele fez... Eu acho que ele fez que nem Maria, né? É obra do Espírito Santo. Espírito Santo, letra minúscula. Essa turma é assim, meu Deus. Então eles olham mais para a aparência do que para a essência. Somos hipócritas, literalmente. E sabe defender os seus ídolos. Se seus ídolos pecam, não, peraí, Davi também pecou. Tem uma benesse, tem um privilégio. Agora, se é eu ou você que não somos famosos ou não somos ídolos para ninguém, somos mais terríveis pecadores. Vamos para o inferno, já estamos lá. Já fomos para o caldeirão. Falando em caldeirão, em breve vou fazer vídeos sobre o segundo casamento. E eu estava vendo alguns comentários que me dá até dó de determinadas pessoas lá no Instagram. Mas não vou dar spoiler aqui, eu vou fazer uma live, um vídeo falando sobre isso. Uma outra coisa tenebrosa que sucede. Uma outra coisa que eu também não entendo. Por que eles se implicam tanto com o Davi Miranda Neto, se quem liberou ele foi a própria avó Irene Miranda? Se foi a própria avó que deu até uma profecia dizendo que ele seria o novo presidente da IPDA. As pessoas deveriam ficar incomodadas com a Irene. Não estou mandando elas estar, mas pela lógica. Porque ele não estava lá, quem ajudou foi a avó. E a mãe que é também dele lá. Mas a raiva é com o rapaz, né? Que numa época estava virando hipócrita. No começo do ministério dele ia ser um ministério hipócrita. Mas depois eu fiquei vendo que começou a falar mais verdade, né? E já fui pro lado. E tudo bem, é isso mesmo. No meu ponto de vista aqui, o grande erro da IPDA sempre foi a hipocrisia. O dia que a IPDA deixa, a liderança, eu digo, a família Miranda, um dia que eles deixarem de ser hipócrita, tudo melhora, na minha concepção. E pode até mesmo esses loucos fanáticos de sã doutrina ficar aí falando, não vai dar em nada. Não vão ter moral para nada. Será que é verdade? É mentira. Se você é fã do Davi Miranda, é mentira. Eu tenho todas as provas que seja. Fui o primeiro a receber todas as informações.
Agora você acredita no que bem entender. Inclusive, antes de tudo isso vazar no YouTube da suposta, eu ouvi aqui, ó, o pastor da IPDA, um pastor da IPDA famoso da Europa, e na época eu era membro obreiro da igreja, me falar a mesma coisa, lá por volta de 2007, 2008. Só que eu não sabia quem que era, não sabia a fotografia, como que era a moça, não sabia de nada. Agora isso vai até o fim do mundo, né? Ah, será que é verdade? Será calúnia, injúria e difamação? Eu não acredito. É mentira. Não sei o que. Vai até o fim do mundo. Pode até aparecer a menina. Que eu até queria muito fazer uma entrevista com ela. Até queria ter o contato dela, mas eu não tenho. Porque não recebi nada dela. Recebi de uma fonte. Então, pode até ela, mas ela não vai aparecer porque foi feito o acordo. Mas digamos, pode até ela aparecer e falar como ela fala em mensagem confirmando que é a filha. Pode ela falar de voz. As pessoas não vão acreditar, meu. Só naquele grande dia que Deus descer lá, aparecer, ou quando todos nós estivermos mortos, aí que veremos a grande verdade. É daqueles casos mitológicos, por conta do fanatismo da alienação desse povo. Principalmente criancinhos. Eu ia dizer domesticadas, por pais, por mães, né? Aquela filosofia lá, loucura. E eu aprendi ao longo desses anos, desde 2005 para cá, que existe muita hipocrisia. Muitas das vezes o santo é mais profano do que a gente imagina. Profano mesmo. No sentido até de fazer coito dentro da própria igreja. Como teve uma santa aí que fez. Outro santo. O grande problema são as pessoas confiar e idolatrar. Você não pode confiar nem em si mesmo. Quanto mais nos outros. E nisso tudo eu vejo, meu Deus, como eu era santo. Como era, e eu ainda sou de alguma maneira santo. Eu não tenho coragem, se eu estou compromissado, estou casado, e trair a minha esposa. Eu não tenho coragem, se eu estou dentro da igreja, mesmo sendo solteiro, de pegar uma jovenzinha e ficar lá beijando ela, ou pulando com ela na frente da igreja ou dentro da igreja. Não tenho. Não tenho coragem de mentir. Não tenho coragem de enganar, de pedir dinheiro em nome de Deus, mentindo, às vezes até precisando. Agora eles têm para fazer isso e muito mais. Coisas que a gente até duvida. Por isso que quando vazam um vídeo, as pessoas ficam escandalizadas. Porque eles fazem tudo bem certinho, para ninguém desconfiar de nada. Mas eu particularmente desconfio de tudo. De tudo. A minha época de ingênuo acabou. Com 4 anos de experiência, quase uma faculdade dentro da instituição, eu aprendi a verdade. Eu vou dizer mais uma coisa aqui. Por que a filha não fala a verdade mesmo? Eu acabei de dizer ontem. Sebastiana está falando aqui. Se você ganhasse R$1 milhão, R$1 milhão, não sei quanto que ela ganhou, deve ter sido até mais. Mas se você ganhasse R$1 milhão, você ia abrir a boca, você ia perder tempo de ir para a internet, para baixaria, para programa de ratinho, para programa disso, programa daquilo? Você não iria. Então foi isso que aconteceu. Ah, porque não aparece. Por que ela vai aparecer se já ganhou o que ela queria? Simples assim. No que aparece volta e meia? Ah, eu sou fulano, eu sou ciclano, eu sou filho do Pelé, eu sou filho do Silvio Santos. Recentemente agora, teve uma mulher que perdeu, que dizia que era filha do Pelé. Por que aparece essa gente? Não é para ganhar herança? Agora, se eles tivessem ganhado, eles iam perder tempo de estar na internet, eles iam curtir a vida com o dinheiro que ganharam. É assim que funciona a vida. Bruno, se eu já li o livro A Casa dos Profetas Profanos? Não, nunca li. Tá cheio de profeta profano, né, Marcelo? Você não é um que comentou lá no Instagram, né? Acho que é, né? Lá no Instagram eu estava tentando criar uma página lá,
está funcando. Como eu não falo de PDA por lá, também nem vai funcar. Mas talvez em breve vai sair alguns vídeos lá de doutrina, pregação ou de ensino. Então essa coisa você vai ter, eu estou sendo franco, eu sou assim um pouco rude, mas a realidade é só a gente pensar, nós diante da situação. Eu sou filho de um famoso, você é filho de um famoso, de uma famosa. Se você ganha dinheiro, você cala a boca. Não tem mais o que reclamar. Agora, se você não ganha, aí vai. Né? Por que aquela mulher do Marcos Paulo, a santa, que agora é bolsonarista, a Fontenelle, tem até canal no YouTube. Por que ela foi para N canais falar um monte? Ela está em pé de guerra, ela estava com a família que dizia que ela não era a mulher do diretor e ator Marcos Paulo. Depois que ela ganhou, acho que ela ganhou, o processo ela não falou mais. Já teve a fama e já alcançou o que queria, pronto. É assim, o mundo é interesseiro, o mundo é dinheiro. Não pode ficar aí fofoquinha daqui, fofoquinha de lá, não vai dar nada. É verdade que a Léa não saiu nada. A Léa era dentro da PDA. Até quando estava fora lá com o Sérgio Sora, era dona das coisas de PDA, não sai. O grande problema de vocês é que vocês acreditam em qualquer youtuber que fala qualquer groselha por aí. Eles não têm a responsabilidade, ou eu diria, o caráter que eu tenho. Não que eu sou melhor do que alguém, mas eu sou assim. Eles não têm esse caráter de pegar e buscar, checar as fontes ou trazer a verdade. Tanto faz como tanto fez. Importa é que dá muita visualização e pronto. Por isso que o meu canal não cresce, porque eu não sou mentiroso. Eu não consigo mentir em nada. Aí os vídeos não passam de 10, aliás, 10 não, de 1.000, 2.000 visualização. Não passo. Agora se eu colocasse aqui uma capinha toda doida, um título todo doido e falasse outra coisa aqui, pronto. Da noite pro dia, era 100.000 visualizações. É mesmo que sai, ela é patrimônio da família, exato, mas ela não saiu não, ela vai lá, tá lá, ela mesmo disse. Tá aí, eu tenho um vídeo, você vê meus vídeos, poxa, vocês só ficam perguntando a mesma coisa que eu falo no vídeo, eu também tenho um certo asco a isso. Poxa, veja o meu vídeo, eu fiz um vídeo aí, tá aí, um corte. Léa saiu da IPDA, tá ali ela falando que não saiu. Aí vocês vão lá no canal da Maluquete, a Maluquete diz, não, ela saiu. Mas ela não coloca nenhuma prova de nada. E vocês acreditam na Maluquete, não acreditam em mim, ou não acreditam no que a Léa falou. Entendeu? Esse é o grande erro de vocês. Pare, faça a seleção certinha, analise tudo. Tudo que eu falo às vezes em live sem comprovar, eu já falei em vídeos. E quando estou em vídeos, ou estou numa live que eu posso comprovar, eu gosto de comprovar, eu gosto de colocar. Eu não estou colocando, por exemplo, a profecia da vizinha aqui, porque dessa forma que eu estou fazendo, não dá, mas à noite eu vou colocar. Eu vou fazer outra live. Então essa é a diferença minha para os dos outros. Sim, filho, sim, mas eu não estou mais para fazer. Ó, eu fui fazer live com esses outros youtubers, não tem nada contra eles. Mas foi por conta disso que começou a vir um de treta. Essa Maluquete, por exemplo, só surgiu aí para atrapalhar a vida de todo mundo, a comidinha de todo mundo. É por conta dessas lives. Então eu não vou fazer mais live, não quero mais papo com ninguém. Não que eu esteja de mal com as pessoas, é porque vem essa gente louca. Porque cada um tem um foco, tem um conteúdo. Cada canal tem um conteúdo. Entendeu? Cada canal. O meu canal é de verdade. O outro canal é, sei lá, de brincadeira, de humor. O outro é... Então não dá para misturar tudo. Ok?
Então, o presidente é a Ireni, olha. Aliás, não, existem duas diretorias, a deliberativa e a executiva. O Marena, ele é da deliberativa e a Ireni da executiva. Pronto, acabou, esses são os diretores, os presidentes. São dois presidentes. Quem faz mais trabalho é o Marena, e a Ireni só fiscaliza, ou melhor dizendo, ela só ratifica, confirma o trabalho dele de fiscalização. Ô Felipe, eu vou dizer uma coisa para ti, meu caro, não cita nome aqui, tá? De ninguém aqui, porque quando cita nome, atrapalha a live. Não cita nome. Eu estou dizendo que o que aconteceu não foi só com uma pessoa, foi com várias. Esse negócio de live só dá confusão com outros. Caiu aqui. Que o público dela era totalmente oposto ao meu. O que eu recebi de ataque lá naquela live, não está no gibi. Mas o cara me colocou lá, naquele olho do furacão, porque sabia que ia dar visualização. E eu fui, no interesse de explicar as coisas certinho, mas as pessoas, ó, nem ali porque eu expliquei. E o cara tão pouco também, porque ele queria só que o vídeo crescesse. E eu fiquei pensando, não, é até inútil ir para os outros canais falar. Primeiro que eu não sou de atacar ninguém, quando eu falo alguma coisa eu comprovo. Segundo, se me coloco lá, por exemplo, colocando eu num público sã doutrina, que eu não sou favorável à sã doutrina, só vou receber paulada. E eles não vão prestar atenção no que eu digo, na base da Bíblia. Nada disso. Então eu evito. Que cada um tem um estilo de falar, de conduzir. O meu é diferente de quase todos. Porque eu busco o equilíbrio. Eu não sou extremista. E muito menos hipócrita. Então, essa é a live aí do Davizinho sobre esse assunto. Outra coisa que ia falar. Digamos que realmente a moça não tivesse ganhado dinheiro, não deram o sobrenome para ela, a moça, filha do santo homem de Deus, e ela fosse processar a família, pediria exame de DNA dos familiares, ou até a exumação do corpo do santo homem de Deus. Era esse o cenário que aconteceria. Inclusive tem um vídeo que eu falo junto com um advogado aí, que eu acho que deve estar no canal, se não está, esteve por muito tempo, no qual eu falo esses pormenores. Seria um processo longo, demoraria até, e que poderia até ser fraudado, que poderiam contratar peritos para dizer que é mentira, ou corromper o próprio perito designado pelos juízes. Poderia acontecer isso, não estou dizendo que acontece na maior parte dos casos. Seria uma coisa muito terrível se a família não quisesse assumir. Mas, no caso específico, todas as comprovações que se tem é que a família quis, eu digo os irmãos, dá até o sobrenome. O Caio Fábio que falou isso, o Caio Fábio revelou isso. O primeiro a denunciar foi o Caio Fábio. Se você procurar o vídeo do missionarão, que tem uma filha fora de casamento, uma filha bastarda, está lá escrito missionarão que tem uma filha bastarda. Ele diz claramente que a moça foi enganada pela mãe que não contou para ela, quando era criança, foi contar mais tarde, que a família do pai dela queria visitar ela, queria ela perto, queria dar o sobrenome dela para ela e o que ela tinha de direito. E a mãe é que não queria, porque ia acabar com a reputação da mãe. Mas tudo indica que ajudaram ela ganhou o que era para ganhar e trabalhando inclusive na fundação. Essa é a história e acabou-se. Não tem mais nada além disso. Ah, eu quero saber isso, eu quero saber aquilo. Não tem mais. E olha,
E quando o Caio Fábio falou lá no começo de 2020, eu fiquei assim, velho. Ele não diz o nome. Ele fala missionarão. Ou um grande missionário. Que morreu há 5 anos. Era 2020, quem que morreu? Qual o missionário famoso que morreu há 5 anos, em 2020? 2015, 2020, 5 anos. Você associa uma coisa com a outra. Ali está tudo revelado. Na época eu não percebi, na época eu não sabia. Na época eu até refutei ele. Eu pensei assim, mas será que ele está falando daquele lá? Depois, pode ser que o santo pegava geral, sim. E lembrando, tudo aponta que a filha que ele teve não foi com aquela secretária que fala, que já é um segundo caso. Para você ver a loucura, um segundo caso. Esse santo aí aprontava e todo mundo cultuava ele, inclusive eu, era o maior fanático. Deu uma saída aqui, entendeu? Deu um problema aqui no celular aqui, fui para mexer em outra coisa aqui, desculpa. Misael, manda um abraço para nós aqui de Blumenau. Um abraço para Blumenau, a pessoa de Blumenau. Aliás, em Blumenau tem um caso aí, santo caso em Blumenau, né? Eu vou falar de alguns aí que vieram me atacar, não sei se é de Blumenau mesmo. Nada contra a instituição, mas sim um caso aconteceu. Isso denota a hipocrisia, que os sinceros não eram ajudados e os caretas eram. Foi o caso que aconteceu em Blumenau, do sujeito que foi morto em Navegantes, onde tem um aeroporto em Navegantes, cidade vizinha Itajaí, vendendo drogas, dirigente da IPDA de Blumenau. Esse caso é antigo, 2008, 2009, 2007, por aí. Mas aconteceu. E eu estava lá com o obreiro, sabendo disso, foi até parar na reunião com o missionário na época. Isso é mais uma prova que ser de igreja, ser pastor não garante salvação e não quer dizer absolutamente nada. Como eu sempre prego aqui, quando as pessoas vêm dizer, você não congrega, você não está em igreja. Para quê? Para estar vendendo droga em igreja? Para estar adulterando em igreja? Mentindo em igreja? Ser tolo. O que eu coloquei na aba comunidade? O que é aceitar Jesus? É ficar dentro de uma igreja? Não. Jesus disse que aquele que negar a si mesmo, carregar sua cruz de cada dia e seguir a ele, não a mim, está aceitando a ele. Então, se você nega a si mesmo, carrega a cruz e segue a Jesus, quando você já está com Jesus, você já está salvo. Você já está salvo. Jesus disse, claro. Ele não disse, aquele que for para uma igreja, para um templo, aquele que congregar. Não. Aliás, ele disse o contrário, lá em João 4, que aquele que adorar em espírito e em verdade agrada a Deus. Que nem no monte, que nem no templo, e sim, aquele que adora em espírito e em verdade, é que eu ser justificado. Então, já aconteceu muitas coisas terríveis dentro da igreja, que eu sei, seja de PDA, fora de PDA, outras igrejas, que na realidade, meus caros, só nos comprovam que a igreja não salva. É só Jesus mesmo. E que se a pessoa tiver temor de Deus fora da instituição religiosa, ela está salva. Mas para mim, de muitos alienados, ele não estava na católica, porque tem os católicos também falaram que dizem que quem não pertencia à católica estava perdido. Ele não estava na católica, ele não estava na evangélica, foi para o inferno, né? Deve estar no purgatório, os católicos vão dizer, se for para o purgatório, vamos orar pela alma dele. Vai orar pela tua, porque tu não sabe nem para onde tu vais. Vai te preocupar contigo, teus familiares.
que a Bíblia diz, lá em Hebreus 9, 27, que aquele que morreu já era, vem para ele agora o juízo. E uma maneira da Igreja Católica ganhar dinheiro, eu descobri isso, a minha avó contava, que tinha essas orações pela alma, seria a alma penada, a alma no purgatório, tinha que ir lá pagar para rezar para essas almas. Tudo ganha dinheiro, né? Nada é feito gratuito pela Santa Imaculada Conceição Igreja, que não é do arco-íris, é a ICA, Igreja Católica Apostólica Romana. Olha se Jesus cobrou alguma coisa que ele fez. Jesus cobrou para orar pelos enfermos. Jesus cobrou para fazer milagres, ressuscitar mortos. Jesus cobrou para ressuscitar Lázaro, para levantar paralíticos, dar som aos surdos, dar vista aos cegos, dar voz aos mudos. Não, né? O dom de Deus se compra. Para ter o dom de línguas, o dom de pregação, o dom de ciência, tem que pagar para Deus alguma indulgência? Vão se converter, seus avós, os líderes ali. Tem algum outro sério lá, você que não tem, mas a maioria é isso aí. Faz um batismo, não é de graça. Fazem uma coisa, não é de graça. Entende? Ok, meus caras, acho que já deu para falar aqui. A religião é isso, ela vive de dinheiro. Ela vive da fé das pessoas que dão dinheiro para ela. Como diz o Raul Seixas e o Marcelo Nova, a fé remove montanhas e traz dinheiro e um monte de mulher. Essa é a realidade. A fé remove montanhas, traz dinheiro e um monte de mulher. Pastor João e a Igreja Invisível. Padre João e a Igreja Invisível. Abraço.